salve meu amigo apostador, eu vim aqui para São Paulo para poder acompanhar o jogo do Santos contra o Coritiba. Pré-convocação, eu acho que vai dar Neymar. E a Novibet também acha, tanto que ela tá colocando uma odd 100 para ele fazer um gol no confronto de hoje. Essa é uma promoção para novas contas e a hora que você for fazer o seu cadastro, no link tá no primeiro comentário fixado, você tem que utilizar o cupom NEY100. Aí você utilizando esse cupom, você vai fazer uma aposta de R$1 no mercado de Neymar para poder marcar. Não vai aparecer a odd 100 lá, mas ela, se bater, vai ser resolvida com a cotação 100, beleza? Então essa promoção da Novibet é muito legal para angariar novos jogadores, conhecer a casa e vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Vamos rodar a vinheta para analisar os outros jogos do Brasileirão também. Tem também jogos do Campeonato Europeu. Eu sou o Tiquinho, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos embora para as dicas do dia. Vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites deste domingão. Lembrando que a gente tem muitos jogos aqui onde tem aquela necessidade de vitória por conta de brigar por competição europeia, outros times que já não fazem mais nada. Isso vai ser o norte aqui das nossas análises. E no primeiro jogo do dia a gente tem um Brentford que está na 8ª colocação, 51 pontos. Ele tem uma chance aqui de ir para a competição europeia. Se eu não me engano, pode abrir vaga por conta do Aston Villa para a Conference League aqui. E o Brentford conseguir uma vaga numa competição europeia seria histórico para esse time, né? Principalmente em detrimento do Brighton, que é o seu grande rival. Já contei aqui para vocês a história dos apostadores e tudo mais. O Brentford com um dos grandes destaques da temporada aqui é o Igor Thiago, tentando cravar também a sua ida para a Copa do Mundo. É um bom jogador, um bom centroavante, um dos destaques dessa temporada, e o Brentford com esse time ofensivo tem boas chances de conseguir uma vitória. Vai pegar o Crystal Palace, que já está em clima de férias, né, pessoal? O time enfrentou o Manchester City aqui, tomou um 3-0 na cabeça, isso porque vai rodar o seu elenco e se preservar para a final da Conference League. Então o Crystal Palace já não tem muito mais o que fazer na temporada, ainda foi minado por conta de transferência, o time está desgastado, não tem o que fazer. O Brentford, com essa necessidade de vitória e pelo bom desempenho que tem dentro de casa, a melhor pedida é a vitória do Brentford, e a minha primeira dica para hoje, beleza? No segundo jogo, pessoal, a gente tem aqui o Brighton, que é o rival do Brentford e com quem eles estão brigando aqui por uma vaga em competição europeia. O Brighton pode ultrapassar aqui o Bournemouth também, e para esse time também que tem aquele projeto de selecionar jogadores pelo desempenho, de revelar e de vender grandes jogadores, conseguiu nessa temporada, mesmo perdendo bons jogadores, teve aqui bons reforços, mas teve uma baixa relevante aqui, que é o Mitoma, né? Ele vinha jogando muito bem e ele acabou lesionando, e vai ser uma baixa relevante para esse time, que tem pelo menos o Welbeck, tem o Ruiter conseguindo jogar muito bem também, e o Hinshelwood comandando aí essa frente, um jogador muito bom, tá? O Brighton, ele vai pegar o Leeds, que não faz mais nada no campeonato, mas vem numa invencibilidade muito grande aqui, perdeu só um dos últimos 10 jogos, mesmo já com a participação encerrada no campeonato em relação à classificação. Ele fez um jogo muito digno diante do Tottenham, segurou, conseguiu marcar com pênalti e não acredito que vai tirar o pezinho não, mas o Brighton é um time que está defensivamente conseguindo jogar bem, embora fora de casa não tenha um grande desempenho. Esse ímpeto do Brighton para essa reta final de temporada e quase uma invencibilidade nos últimos jogos aqui, eu vou pegar o empate anula do Brighton nesse jogo. Para poder finalizar a Premier League, pessoal, já que alguns outros jogos eu acabei pulando que não eram jogos muito importantes, a gente tem aqui o Newcastle contra a equipe do West Ham. O Newcastle não faz mais nada no campeonato e o único objetivo dele é tornar essa temporada menos vergonhosa, né? Muitas mudanças devem acontecer nesse time, que teve muitos lesionados sim, mas um desempenho muito abaixo do esperado. Para muitos que estavam cotando o Newcastle brigando pelo título, terminar com a 13ª colocação, muito longe de qualquer chance de vaga de competição europeia, mais perto inclusive do rebaixamento, e eliminado em todas as copas com um desempenho muito fraco. O Newcastle aqui quer terminar de forma digna e conseguiu uma boa vitória no último confronto aqui, conseguindo vencer o Brighton por 3-1, um confronto onde o Brighton não tinha muito o que fazer. Agora pega o West Ham, que está desesperado no campeonato. A situação do West Ham é realmente muito complicada. Se ele não vencer hoje, depender do resultado do jogo do Tottenham aqui, o West Ham pode ser rebaixado na competição, então a situação realmente ela é periclitante. Só a vitória importa, ainda tem que torcer por tropeço do Tottenham, então eu espero um jogo um pouco mais ofensivo do West Ham que a gente vinha vendo nos últimos jogos fora. O West Ham estava tentando a estratégia de empatar fora e conseguir ganhar em casa, perdeu pontos importantes e agora vai ter que ganhar fora diante do Newcastle. O Newcastle é um dos times que mais tropeçou em casa nessa temporada também, tomou muitos gols, tá? E eu não confio muito no time do West Ham também não, então a gente tem aqui dois ataques fortes, duas defesas muito fracas, então aqui o mais de 1.5 ambos marcam a melhor pedida para esse jogo, beleza? Eu separei aqui um jogo do Campeonato Espanhol, pessoal, que é o do Levante contra o Mallorca, e aqui é só para poder fazer o clássico e o básico, que é pegar 2 cartões para cada. Duelo de rebaixamento de desesperados aqui, um dos jogos mais importantes da temporada. O Campeonato Espanhol tá com essa curiosidade que do 10º até o 19º aqui, tá tudo, até o 8º na verdade, tá todo mundo brigando por competição europeia ao mesmo tempo para não cair, mas esse jogo aqui ele é tido como o jogo mais importante
importante em relação a rebaixamento. Um jogo muito nervoso, falta, cartão, é uma boa pedida aqui, tá, pessoal? Então fique ligado, porque esse jogo vai pegar fogo, tá? No campeonato italiano eu separei 4 favoritos para vocês. 3 para poder pegar ao vivo e 1 para poder ficar de olho no jogo que também pode escambar para cartões. Situação, eu vou falar dos 3 jogos ao mesmo tempo aqui, porque tanto quanto Fiorentina, quanto o Napoli, eles estão aqui brigando ponto a ponto por vaga em competição europeia. E eles pegam, respectivamente, aqui Parma, que não faz mais nada no campeonato, Fiorentina, que também depois de uma briga para não cair já está garantido, e também a equipe do Pisa, que é um time já rebaixado. Então, 3 favoritos brigando por Liga dos Campeões contra times que já não fazem mais nada no campeonato. O campeonato italiano ele é muito tranquilo no parâmetro de que os times fortes vencem os times fracos. E aqui, além de ter uma melhor qualidade técnica, a gente tem um interesse grande das equipes aqui em conseguir os resultados contra outros que já não estavam desempenhando bem nem quando precisava. Então, vitória do Como ao vivo, vitória da Juventus ao vivo e vitória do Napoli ao vivo, eu gosto e recomendo para vocês, tá? O mesmo caso a gente podia dizer para Roma e Lazio, porque também a Lazio não faz mais nada no campeonato e a Roma briga por Liga dos Campeões. Só que o que acontece? Esse é o maior clássico da cidade de Roma. E eu duvido muito que a Lazio, depois de ferida por perder a Copa da Itália, vai querer ver o seu adversário comemorando aí uma vaga para a Liga dos Campeões. Então acho que a Lazio vai vender caro esse resultado e acho por conta disso muito arriscado pegar essa cotação da Roma muito baixo, tá? Mas é um time forte em casa, o jogo para poder trazer para o vivo é interessante. E obviamente, cartões desse jogo aqui, pessoal, pode ser uma pedida bem legal, tá? Aquela escadinha de cartões aqui em Roma e Lazio pode vir com certeza, beleza? Jogo do Santos e Curitiba eu vou estar presente, pessoal. O último jogo antes da convocação, todos os olhos no Neymar, Neoquímica Arena alugada, ingressos esgotados. E o Santos vai tentar conseguir vencer o Curitiba pela segunda vez, porque acabou de vencer no jogo de Curitiba. O Santos tem um pouco de sorte, tá? Porque o Curitiba estava amassando o Santos. Aí o Curitiba teve um gol que foi anulado, depois disso o Santos conseguiu o seu gol, e aí o Curitiba se perdeu muito, acabou tomando o segundo e as coisas desandaram. Mas antes do gol sair, o Curitiba está sendo muito parelho com a equipe do Santos. Além disso, o Santos tem alguns desfalques para o confronto de hoje também, principalmente no setor de meio campo. Mas o que mais me incomoda aqui é essa cotação do Santos baixa, 1,70 para um jogo que foi tão parelho na ida, tão parelho na volta, e aí de repente o Santos vira super favorito. Eu acho um pouquinho arriscado, eu tô quase pegando esse mais um do Curitiba. Eu vou me ater aqui, pessoal, ao desempenho de uma pessoa que eu acho que é mais importante do que esse jogo em questão, que hoje o Neymar, embora nenhum jogador seja maior do que um time, hoje o Neymar é maior do que esse jogo, sabe? É o último jogo antes da convocação, todo mundo de olho, ele tentando, né, cravar a sua vaga que tá muito perto. Então assim, eu vou apostar pro Neymar fazer um gol. Tem odds 100 na 9bet, com limite de R$1 sim, mas é praticamente 100 aí para você poder pegar. Tem odd 2,90 na BetMGM com limite mais alto. Tem odd na 9bet. Cara, tem muita casa com aumentada para o Neymar. E, obviamente, eu acredito, vou falar aqui antes, a aumentada de amanhã da 365 vai ser no Neymar também, tá? Então eu vou pegar um gol do Neymar, cara. Eu acho que esse confronto aqui tá tudo convergindo para ele, nem que seja de pênalti, de falta ou algum lance, conseguir fazer um golzinho. Então a minha aposta para esse jogo é Santos com gol do Neymar. Santos com gol do Neymar não, gol do Neymar, beleza? Jogo do Bahia e Grêmio, pessoal, a gente tem aqui um duelo de opostos, né, com o Bahia olhando para a parte de cima e o Grêmio para a parte de baixo, mas em termos de momento, o Bahia vive um momento muito negativo, com 3 derrotas nos últimos 4 jogos dentro de casa, se eu não me engano, 5 resultados seguidos sem conseguir vencer. Rogério Ceni muito pressionado, 2 vitórias nos últimos 10 jogos. O que mudou no Bahia? Parece que o Rogério Ceni perdeu um pouquinho o vestiário, porque os jogadores são os mesmos, o esquema tático é o mesmo, as mudanças são poucas, hoje vai ser uma pouca na zaga, então não dá muito para poder entender porque o Bahia desmoronou tanto assim. E hoje vai pegar um Grêmio que vem num viés de melhora bastante interessante, né? Os jogadores pediram, compraram o BO do treinador, diferente do que parece estar acontecendo no Bahia. E aí o Grêmio está conseguindo jogar cada vez melhor. Destaque defensivo aqui para o Grêmio, que não tomou gol aqui em 5 dos últimos 6 confrontos, né? Olha só, o Grêmio não tomou. Então, assim, desempenho muito forte, tá? Da equipe do Grêmio no lado defensivo, beleza? Então, pessoal, por mais que eu ache o Bahia aqui favorito nesse confronto, eu vou recomendar para vocês o handicap mais um do Grêmio, tá? Se perder por um gol de quem reembolsada e, obviamente, se conseguir empatar ou surpreender, vou trazer tudo pra gente. O Grêmio não é um grande visitante, isso me deixa com um pouquinho de receio, mas o Bahia não tá fazendo valer mais cotação de 1,80 e a gente tem que começar a ir pro outro lado, né? Pro lado do barco, quando ele tá afundando, beleza? Jogo do Botafogo contra o Corinthians, pessoal, acho que a gente vai ter um joguinho bem movimentado aqui, tá? O Botafogo chega muito pressionado para esse confronto, porque
foi eliminado para Chapecoense na Copa do Brasil e é mais uma baixa no caixa desse time que já tá, não vou falar falido, mas ele tá numa situação financeira muito complicada, acumulando transfer ban, precisando de negociar jogadores. Então, assim, a situação do Botafogo tá muito complicada e agora a tendência é desabar, sabe? Enquanto os jogadores estiverem lá, beleza, mas daqui a pouco se bobear atrasa salário, não sei o que. Então, assim, tô com muito pé atrás em relação a esse Botafogo, beleza? O Corinthians vem numa sequência, né, por sua vez, muito forte, perdendo só um dos últimos 10 jogos, com um bom desempenho diante do Barra, teve alguma tretinha lá do Diniz e tudo mais, mas o Corinthians é sólido defensivamente e é um time muito perigoso, tá? Eu acho que o Corinthians não joga tão bem assim fora de seus domínios, mas eu não consigo confiar no Botafogo como favorito mais. Então eu gosto de duas dicas. A primeira que é de finalizações pro Corinthians, que eu acho que o Corinthians vai finalizar bastante, e outra que um dupla chance do Corinthians eu não acho ruim não, cara. Acho que o Corinthians tem chance aqui de conseguir segurar pelo menos um empate diante dessa equipe do Botafogo, tá? Jogo da Chapecoense contra o Remo, pessoal, eu vou pra gols aqui, tá? É o 20º contra o 19º, aquele famoso jogo de 6 pontos, de dois times que tem qualidade, certa qualidade no time, mas assim, abaixo, né? E que conseguem com seus ataques aqui, eventualmente fazer gol. A Chapecoense vem com bastante moral depois de ter vencido a equipe do Botafogo, conseguiu finalmente aí balançar as redes, recuperar o caminho das vitórias. Vem com uma atuação positiva também diante do Mirassol, enquanto o Remo encontra o seu melhor também classificado na Copa do Brasil, então com ânimo, ataque funcionando, Talhari, o Aleph Manga, então eu acho que vai ser um jogo bastante movimentado de dois times que sabem que tem chance de vencer pela confiança, então eu espero um confronto bastante movimentado, ou mais de 1.5 para mim é a melhor pedida, beleza? No jogo do Bragantino contra o Vitória, pessoal, eu vou ter que comprar esse handicap do Vitória aqui, porque eu não gosto desse time do Bragantino, eu acho que tem sim potencial, mas é um time que oscila demais, defensivamente ele desmorona muito fácil e cede chance aos seus adversários. Ofensivamente troca muitas peças e nenhuma parece render. Tirando esse jogo aqui diante do Blow, os jogos do Bragantino são jogos assim que tem uma dificuldade, tem qualidade, mas tem dificuldade. É meio que um desinteresse às vezes dos jogadores nas partidas. Então o Bragantino é um time que pra mim ele não é muito confiável para essa cotação de 1,70, sabe? O Bragantino é aquele time meio de tabela para baixo e aí eu vendo o Vitória do jeito que o Vitória tá jogando, eu não consigo cotar esse time como tão zebra assim. Encaixou com o técnico, fortíssimo poder de marcação, com bastante confiança, então assim, handicap mais um do Vitória aqui pra mim é uma boa pedida, não acho que o Vitória vai poupar, e mesmo se poupar, cara, esse Bragantino não é time pra poder ganhar de 2, até porque tem muito gol tomado, então aí pra poder perder a gente tem que tomar 3, então eu gosto desse handicap do Vitória, beleza? Pra poder finalizar, pessoal, também quero gols em jogo do Atlético Paranaense contra o Flamengo. O Atlético Paranaense vem num viazinho de queda aqui, era esperado, começou muito forte, os times já começam a ficar atentos, e depois veio uma sequência assim de jogos também, mas foi inteligente, segurou o jogo diante do Atlético Goianiense, conseguiu passar, treinou nos pênaltis, melhor goleiro, conseguiu avançar, e agora vai ter mais um jogo dentro de casa diante do Flamengo, onde o Atlético Paranaense costuma vender caro os jogos para a equipe do Flamengo, tá? Bom desempenho ofensivo também do Mendonça, do Viveiros, que são bons jogadores, e vai pegar um Flamengo querendo se recuperar de uma derrota diante do Vitória, eliminação na Copa do Brasil, então vai tentar descontar tudo, até porque o Brasileirão é uma das poucas competições que estão sobrando. Então, Flamengo vai pra cima, Cap vai pra cima, dois ataques bons, embora a defesa do Flamengo seja boa, tá dando umas rateadas e tem 2 gols do Flamengo nesse jogo também. Então, eu vou no mais de 1.5, pra mim é a melhor pedida nesse jogo. Beleza, pessoal? Então, são os meus palpites para domingão. Pergunta você quais os seus, comente aqui para poder finalizar, bilhetinho na tela aí para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, boas bets, valeu!